Olá para você que veio participar conosco do nosso primeiro episódio de Elas em Nós, Mulheres na História. Lembrando, pessoal, que a conversa não termina aqui. A gente quer ouvir vocês, nos tragam suas opiniões, suas ideias, perguntem, interajam nas nossas redes sociais. A gente quer muito poder compartilhar dessa conversa com vocês. O que a gente espera com esse nosso encontro aqui é que nós todas e todos possamos crescer juntos e discutir, conversar sobre todas essas grandes personagens que habitam em cada uma de nós e que nos ajudam, ou que devem nos ajudar a viver melhor a nossa vida. Vamos abrir o nosso baú de histórias? Vamos! O que tem aí hoje? Agora, surpresa! Tchan, 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 tchan! Posso abrir? Pode! Então vamos lá. Eu já tô sentindo Uau! um cheirinho muito bom! Olha que coisa linda! Nossa, que cheiro maravilhoso! Cheira também pra tu. Olha só. Ai, agora eu acho que eu tenho que mostrar pra todo mundo que tá vendo. Olha que só, coisa mais gente, linda. que tem aqui um baú cheio de rosas. De quem será que vocês acham que a gente vai falar com E esse certamente todas nós temos em comum o quê? O prazer por esse tipo de aroma, por esse tipo de flor. Que delícia! baú? Maravilhoso. Que maravilha que ficou isso aqui, Uma hein? delícia! Tá? As rosas têm tudo a ver com a pessoa sobre quem a gente vai falar hoje. Quem é? Cleópatra, uma rainha que virou lenda por utilizar a sensualidade e a beleza para seduzir dois dos generais mais poderosos do mundo, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra era famosa por utilizar rosas em seus banquetes que aguçavam todos os sentidos. Ai, eu acho que eu puxei por ela. Eu também. Aliás, Tô começando a me inspirar aqui. Eu acho que todas as mulheres têm alguma coisa de Cleópatra, né? Hoje nós vamos falar sobre uma aparente tensão entre sensualidade e liderança. Será que existe isso nos dias que nós vivemos atualmente? Será que a gente encontra esse tipo de tensão, né? De um lado a sensualidade, de outro a liderança? Ou será que a gente consegue enxergar que a mulher é capaz de congregar essas duas coisas numa pessoa só? Será que a gente enxerga em oposição sensualidade, tá de um lado, liderança de outro? O que vocês pensam sobre isso? Escrevam pra gente, comentem no nosso canal, comentem no Instagram, no Facebook, interajam conosco. A gente aqui quer criar um espaço de discussão, de profusão e de crescimento a partir das ideias que são trocadas. E aí, Lu? Cleópatra entrou para o imaginário ocidental como uma mulher linda e manipuladora que usava sua sensualidade para enganar os homens. Otávio, que era o grande rival de Cleópatra e depois se tornou o imperador de Roma, Otávio Augusto, Otávio foi nomeado herdeiro de Júlio César e ele via Cleópatra como uma dupla ameaça. Primeiro, porque ela tinha um filho com Júlio César, Cesário, que não foi legitimado, e segundo, porque ela teve uma ligação, um casamento, por assim dizer, do ponto de vista das leis egípcias, né, e do Império Ptolomaico. Ela era casada com Marco Antônio, que era o grande rival de Otávio. No triunvirato inicial, Otávio ficou com a parte do Império Romano, digamos, de Roma ocidental, né, de Roma, e Antônio ficou com a parte oriental. Então, obviamente, Cleópatra era uma grande ameaça pelo poderio de Antônio e ainda pelo fato de carregar um herdeiro de Júlio César. Antônio e Otávio, quando Júlio César foi assassinado, rapidamente, para a gente não tomar conta do nosso tema, de uma certa forma se desentenderam, porque Otávio, de repente, foi nomeado herdeiro de Júlio César e Antônio tinha essa expectativa. E Cleópatra tinha um filho com ele. Então, quando Cleópatra e Antônio se uniram, isso virou uma grande ameaça para Otávio. Bom, para resumir a ópera, Otávio acabou derrotando Cleópatra e Antônio no final. Ele começou uma grande propaganda muito negativa contra Cleópatra. Ele tirou Cleópatra dos registros oficiais. Há uma grande possibilidade de os textos que chegaram até nós sobre ela estarem fortemente influenciados por essa propaganda negativa.
há quem diga, e muita gente hoje diz, em função de novos escritos que foram descobertos por árabes na época medieval, né, que dizem que a Cleópatra, na verdade, era uma grande mulher. Mas como é que ela foi reduzida simplesmente a uma mulher bonita e sensual que manipulava todos os homens, digamos assim, importantes que estavam à volta dela, né? Tem uma autora que fez uma biografia sobre Cleópatra, agora, Marcinha, que tu falaste sobre isso, que é super interessante, a Stacy Schiff, e ela diz que o grande problema da Cleópatra é que ela ficou numa encruzilhada muito perigosa, aquela que entrecruza as mulheres e o poder. Isso vem para o nosso segundo tema de reflexão, não é? A gente começa a ver que ela tinha várias qualidades que hoje são qualidades que são muito importantes para um bom líder, né? E a terceira reflexão, eu acho que a gente vai fazer sobre essa integração entre sensualidade e liderança, que Cleópatra fazia tão naturalmente. E será que hoje em dia a gente consegue fazer? Será que é um problema fazer? Será que é possível fazer? Eu acho que também é uma questão bem interessante pensar como é que a gente, como é que tu, como é que eu, como é que a sociedade, como é que você que está aí conosco enxerga esse binômio? Mas afinal de contas, quem era Cleópatra? A gente não sabe se ela era tão linda quanto a Elizabeth Taylor. Mas a gente sabe que ela tinha uma série de atributos que faziam dela uma figura muito carismática e muito cativante. Exatamente. E esses atributos não têm nada a ver com beleza plástica. Essa mulher era uma mulher considerada uma grande intelectual, falava mais de 6 línguas, ou em torno de 6 línguas, dependendo da fonte. Tu diz que a gente vê coisas, né, que dizem que ela fala 6, 8 línguas, enfim. Mas eu já vi até 14. Pois é, o fato é que ela falava muitas línguas, né? Era uma mulher extremamente que apreciava demais as artes, a literatura e a ciência, né? Aliás, como toda a cultura de Alexandria. Cleópatra distribuía justiça, comandava o exército, comandava a marinha, regulava a economia, distribuía sementes, correspondia, presidia templos. E eu fico me perguntando, né? Então, aí essa mulher que fazia tudo isso foi reduzida a quê? A imagem que atravessou a história de uma mulher que passava o dia inteiro se cuidando, tomando vários banhos e maquinando como é que ela ia seduzir um general ou outro para se manter, né, no poder, enfim. Mas será que o dia da Cleópatra era assim? O que vocês imaginam? Bah, conta aí, Marcinha, como é que era o dia da Cleópatra? Eu diria assim que era um dia de fazer inveja às mulheres de hoje. Bom, vamos contar um pedacinho dele. Primeiro, ela acordava e assim que ela acordava, ela já ia despachar. Ela ia despachar com os sacerdotes, ela ia despachar com os conselheiros, ela ia ditar memorandos para os escribas, assim, porque naquela época tinha gente para escrever para ela. E o detalhe, né, pessoal, nada de zap zap naquela época, não tinha internet, então vocês imaginem tudo isso. Aí depois é que ela ia, então, tomar o seu famoso banho, se maquiava, se perfumava. Depois ela ficar totalmente pronta, aí ela oferecia sacrifícios aos deuses. Exatamente, porque a Cleópatra era uma mulher que tinha, sim, uma grande ligação com a espiritualidade. Sim, né? A gente, pelo menos é o que a gente percebe lendo sobre ela. Exato. E um detalhe importante também que eu acho fantástico quando a gente está falando de liderança é que ela ouvia e atendia todo mundo. Aí depois que ela fazia todo esse ritual, aí tu pensa, vai descansar. Não. Aí ela ia para as audiências, receber e atender todo mundo. Todo mundo. Ou seja, fiquei cansada já. E eu fico assim, eu também. E eu fico pensando, sabe? Essa mulher que fazia tudo isso se transformou no quê? Numa mulher vista como uma mulher maquiavélica, manipuladora e sedutora, e toda essa riqueza que ela traz com ela
ficou perdida em função de uma falsa propaganda. Tomara que ela tenha podido tomar vários banhinhos de leite de cabra, né? Porque, olha, eu vou te contar. Ela eu merecia. acho que ela merecia. Eu também acho. Eu fico cansada, gente, só de pensar. E vocês também têm uma rotina tipo a da Cleópatra? Agora, o mais legal não é esse, né? Sabe qual é o mais legal? O mais incrível, gente, o mais incrível é que ela, com 18 aninhos, correndo perigo de vida, porque estava lá fugindo do irmão, né? Ela teve a tranquilidade, a capacidade para bolar uma série de artimanhas para seduzir um general de 52 e que tinha uma fama de mulherengo como poucos. Ai, que horror, que agina só. Acho que a gente até tem que tomar uma bebidinha agora, depois olha dessa, só, né? Para isso a gente vai oferecer um suco de hibiscus, bebidinha típica do Egito. Delícia. Bata uma delícia? Nossa, muito bom. Existem vários estudos que mostram que há percepções diferentes em relação a homens ou mulheres que buscam ou que têm posições de poder e liderança. Com muito mais frequência, os homens são avaliados como atléticos, competentes ou analíticos, não é? Os homens, e as mulheres muito mais avaliadas como compassivas e organizadas. Mas o que se verifica é que com muito mais frequência as mulheres são avaliadas como incompetentes, ineptas, frívolas, fofoqueiras, emotivas. É verdade, isso é algo que acaba ficando inculcado no nosso imaginário, nas representações sociais que a gente tem, a gente nem se dá conta. Quando tu espera que alguém seja um líder, uma mulher líder, né? Tu cria uma série de atributos que, na realidade, não vão envolver os mesmos atributos que um homem líder. Exatamente. E a gente acaba olhando com preconceito para isso. Eu imagino quanto a Cleópatra deve ter sofrido com esse tipo de preconceito no tempo dela, né? E o quanto nós ainda reproduzimos esse tipo de situação, porque a propaganda romana, na realidade, ela tem muito a ver com a difusão desse tipo de preconceito, ou seja, de dizer que uma mulher que ousou ser líder, de certa forma, então, se reduz ela à imagem de uma figura apenas sedutora e manipuladora através da questão da sensualidade de uma maneira, que eu diria assim, atribuída à segunda categoria, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a sensualidade, né? É bem interessante isso que tu está falando, porque me parece que o conflito com relação a Cleópatra entre Roma, digamos, a percepção romana e Cleópatra era muito mais um conflito entre, claro que tem sempre uma questão de poder, mas era muito mais um conflito entre culturas. Na verdade, Cleópatra ela sofreu muito preconceito porque ela era estrangeira e porque ela era mulher. Além de ser mulher, Cleópatra era grega, e os gregos eram vistos pelos romanos como frívolos, como pouco confiáveis. Havia um preconceito com relação ao Oriente, e principalmente a Alexandria. A Alexandria representava o exótico, o sensual. É interessante que a palavra luxo, e Alexandria era o berço do vem luxo. De deslocar. Vem de deslocar, do latim. Então, havia uma grande ligação na língua latina entre luxo e perversão, luxo e iniquidade. Exatamente. E a Alexandria representava todo aquele luxo. Cleópatra era a mulher mais rica do mundo. Exato. E uma coisa que é interessante, quando a gente contrapõe as críticas, quando tu pensa na propaganda que Otávio fez de Cleópatra e tu contrapõe as críticas, é interessante pensar em como ele se portava. Ele criticava Cleópatra por se estar manipulando homens, quando na verdade existem estudos sobre Lívia, a mulher dele. Ele casou com uma mulher que não era permitido, que ele fez uma mulher que estava grávida de outro se divorciar para casar com ele. E quando perguntaram para ela como que ela conseguia ter tanta influência sobre ele, ela diz, eu sou casta. É fácil. Eu faço tudo o que ele quer. E além disso, ela fazia ouvidos moucos, não é? Para todas as amantes e favoritas que ele trazia ao palácio. Inclusive, há relatos de que ela mesma providenciava algumas dessas amantes.
E tem uma outra coisa que é interessante. Os contratos de casamento romanos naquela época, as mulheres prometiam obedecer ao marido e não colocar poções de amor nem na bebida e nem na comida do marido. O que significa que para os romanos, de uma certa forma, havia sim uma percepção de que Cleópatra tinha enfeitiçado Júlio César e Marco Antônio. E faz parte da propaganda essa imagem, divulgar a imagem da Cleópatra também como uma feiticeira. Sim, né? com faz certeza. parte dessa propaganda, ou seja, é algo que a gente realmente fica, e até te falar uma coisa que eu acho bem legal, bem interessante da gente também trazer para cá, que é sobre o olhar, né, do exótico em relação ao Oriente. Exatamente. E esse olhar, eu vou perguntar para ti e para quem nos assiste aqui, por acaso esse olhar terminou? Ah, é uma boa pergunta. A gente quer conversar sobre isso essa semana, Como é que a gente lida, né, com isso, com aquilo que é estranho a nós, ou que é diferente a nós, né? Então, isso que a Lu está trazendo e que muitos estudos trazem sobre julgar como exótico, na verdade, até o modo como eles culturalmente lidavam com a sensualidade na sua vida, no seu dia a dia, é muito diferente do modo como os romanos, e que a gente herdou muito mais esse modo de vida, as nossas percepções, enfim. O que é interessante também, tu sabes, é a diferença que existia entre as mulheres egípcias, não necessariamente as gregas, mas os Ptolomeus pegaram isso das egípcias. E as mulheres romanas? As mulheres romanas eram completamente submissas aos maridos, mas as mulheres egípcias não. As mulheres egípcias podiam se divorciar, mesmo depois de casadas, elas continuavam mandando nos seus bens, nas suas propriedades. As mulheres egípcias tinham, quando elas se divorciavam, elas tinham direito a escolher a casa onde elas iam permanecer. Elas tinham direito também a receber pensão. Exato. E mais, as mulheres egípcias tinham propriedades, elas administravam barcas, vinhedos. Tinha uma autonomia. Exatamente. E uma independência que eu acho que é bem interessante. Tu sabe que isso é um dado bem legal da gente poder trazer aqui, porque para muita gente se tem a ideia de que a emancipação da mulher, vamos colocar assim, é algo muito recente. É verdade. Né? Mas a gente pensa numa sociedade antiga, claro que não era assim, uma coisa não vamos idealizar também isso, Sim. Mas na comparação com o que havia em outras sociedades, a sociedade egípcia era muito avançada. Muito. A mulher já experimentou essa condição. Quando a gente fala de coisas atávicas, isso não é recente para nós. É verdade. É interessante que a Cleópatra era rainha. Claro. E como rainha, mesmo aí, eles não era bem visto para o povo de Alexandria, que tinha essa herança grega, que ela reinasse sozinha. Então, por isso, ela teve que se casar com os irmãos. O reino com os irmãos. E a gente depois vai falar mais sobre isso num outro episódio. Isso. Mas, Marcinha, a gente está falando, né, sobre toda essa diferença de percepções na sociedade entre homens e mulheres em posições de liderança. Que características a gente podia tirar da Cleópatra que são esperadas de um bom líder? Olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção, ou que mais me tocou quando a gente entrou nessa aventura, foi justamente perceber o nível de empatia que parece que ela tinha. Exatamente. Né? E quando eu falo em empatia, e eu acho isso bem importante, porque muita gente confunde esse conceito, a empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, do ponto de vista do outro, não do meu, né? Então, o que ela fez? Ela aprendeu a falar egípcio. E ela foi a única rainha dentro da dinastia dos Ptolomaicos que aprendeu a falar egípcio. Isso foi uma novidade para aquele povo, ter uma rainha que falava a sua própria língua. E vocês todos sabem, né? Língua é poder. Sim. Então, isso gerava um processo de identificação muito forte dela com aquele povo, a ideia de pertencimento. No momento em que tu conhece a língua,
tu te aproxima muito mais do outro. É mais difícil tu te aproximar sem conhecer a língua. Exato. Porque na língua tem tem a cultura, tem toda a informação. Claro, a língua é esse instrumento de mediação, né, que favorece a aproximação entre as pessoas. Uma outra questão relacionada à empatia é que ela participava dos cultos religiosos dos egípcios e, de certa forma, legitimava, então, também aquilo que era um valor para aquele povo, né? Se colocava no mesmo nível, de certa maneira, né? De uma maneira simétrica, vamos colocar assim. Tu lembra que a primeira coisa que ela fez, assim que ela virou rainha, foi ir para Hermontes para a cerimônia de instalação do touro sagrado, que era um culto extremamente importante para os egípcios, né? E ela sempre seguiu. Existia na dinastia ptolomaica já toda essa identificação com os deuses egípcios, e é muito bacana isso. E um outro aspecto que eu acho que também daria para destacar da Cleópatra enquanto líder era a capacidade dela de acolhimento e de tolerância à diversidade de pensamento, aquilo que a gente chama do estrangeiro, né? Até porque ela vinha de uma cultura, imagina, em Alexandria mesmo, que já historicamente acolhia essa diversidade, né? E ela, digamos assim, consolidou essa prática enquanto líder. Era uma mulher extremamente acolhedora e uma mulher com uma cabeça, ao que tudo indica, com uma cabeça extremamente aberta também. Sim, era uma mulher que estudou muito, estudava, dizem, né, a gente não sabe, mas dizem que ela participava em muitos debates filosóficos, ela adorava filosofia. Isso, e em Alexandria, era interessante porque Alexandria não era uma cidade de uma única escola filosófica, Alexandria era uma cidade que admitia vários pontos de vista. E o que é bacana, Alexandria tinha maior comunidade judaica fora da Judéia. Budistas. Ali tu encontrava monges budistas, tu tinha gregos, egípcios, todos convivendo em harmonia. E ela teve sempre muita tolerância e muito respeito. Exato. Eu acho também que ela era uma grande estrategista, né? E ela soube utilizar todos os recursos para usar mesmo liderança estratégica para conseguir expandir o império, né? Ela recebeu um império já reduzido, um reino enxuto, e ela conseguiu expandir e conseguir os objetivos dela. E uma outra questão também que a gente percebe que hoje se discute na atualidade, né, do perfil de um líder, é não colocar o seu interesse próprio acima do interesse da coletividade, né? Ela colocava em primeiro lugar os interesses do seu povo. Do Egito, né? Sim, falando do Egito, exato. Manter aquele reino com todas as dificuldades, porque era o único. Roma, ela estava cercada por Roma, e ela conseguiu, ela foi, na verdade, vitoriosa altamente vitoriosa. Ela conseguiu preservar o reinado pelos 22 anos em que ela lá esteve. E não era pouco tempo isso. Naquele período, ela foi uma mulher extremamente vencedora, se tu vai pensar nisso. E jovem demais, né? Sim, ela começou com 18 anos. Imaginem o que são uma criança. E uma grande demonstração disso, que também me parece que está ligada à liderança estratégica, é como ela conseguiu, porque quando César veio, ela estava fugindo do irmão, não é? Que tinha tomado Alexandria e com quem ela dividiu o reinado, e César veio para resolver o problema. E o que acabou acontecendo é que, bom, sem entrar em maiores detalhes, mas depois que o irmão dela então se afogou na batalha e ela sobreviveu, ela não só conseguiu convencer César a tomar o partido dela, também, obviamente, por atitudes desastradas do irmão, mas, mas o mais interessante, ele não anexou o reino ptolomaico a Roma, e ele poderia ter feito isso. Ele optou por deixar com ela. Então, ela era realmente, a gente tem que imaginar que ela era uma grande estrategista. Mas uma das coisas que mais me impressiona nela como líder, sabe o que é? É a coragem. Exato. Ela teve... o Simon Sinek diz que de todos os atributos, né, de um líder, o mais importante é a coragem. Porque aí o líder toma as decisões que tem que tomar em favor dos seus liderados, né? E ela demonstrou uma enorme coragem quando ela veio
a Alexandria, o encontro de César, ele quis ouvi-la, ela não tinha como vir, a Alexandria, ela não tinha como chegar por caminhos oficiais, né? O exército do irmão dela estava bloqueando a entrada dela, e ela veio com um amigo, com um escravo siciliano, de barquinho, Exato. chegou de barquinho, escondida em Alexandria. O Apolodoro. O Apolodoro, e entrou, e foi até o palácio também, entrou escondida, e aí tem aquela velha história do tapete, que é o que tudo indica, era um manto, como eu digo, o manto do Obi-Wan Kenobi, né? Isso. Que era o que eles usavam como saco de dormir, como algo para dormir, e que podia, talvez, também ser traduzido por tapete, mas tudo indica que era esse manto, assim, que a encobria, e que ela teria caminhado até o palácio escondida com ele e aparecido no na quarto, frente de né? César. Dizem, nos aposentos, não necessariamente no no quarto. E é interessante porque ela colocou a vida dela, ela estava com a vida em risco, mas ela teve a coragem de ir lá, de aparecer na frente dele e de arriscar tudo para lutar por aquilo que ela acreditava. Exato. E ela teve muita coragem, né, ela até teve o fim. coragem, e ela teve também, mesclado a isso, algo que também a gente vê muito hoje em literatura sobre liderança, que é a questão da criatividade. Ela foi inovadora. Quando a gente lê sobre as reações de César, claro, isso tudo é especulação, eu vou colocar porque a gente não estava lá com ele, mas tem registros que dizem que isso foi de fato que cativou a ele. Impressionou. A ousadia, a coragem e a gente, por que não? A criatividade e a inovação, né? Nesse caso, porque isso não estava na cartilha dos líderes da época. Não, né? Uma mulher ainda por cima vir nessas condições. E é outra coisa que é super interessante, né? A Brené Brown fala que do poder da vulnerabilidade, né? Para ter coragem, a gente tem que poder se sentir vulnerável. Quanto a vulnerabilidade é importante para que a coragem aconteça. E a Cleópatra conheceu a vulnerabilidade desde muito cedo, porque o pai dela foi deposto quando ela era uma menina, acho que ela tinha por volta de 11, 12 anos, houve uma rebelião em Alexandria e eles tiveram que fugir para Roma, e tudo indica que ela teria fugido com o pai e depois retornado quando os romanos ajudaram ele a retomar o poder. E essa colocação sobre a vulnerabilidade, eu acho que ela é extremamente valiosa, né? Porque trazendo a Cleópatra para hoje, e a gente que é mãe, e enfim, a gente é profissional, a gente já falou dos diversos papéis que a mulher desempenha, mas às vezes a gente fica tentando proteger os nossos excessivamente das vulnerabilidades, e mal sabe a gente que a vulnerabilidade é a outra face da moeda da coragem. É verdade, né? É verdade. Então, como é importante a gente refletir e aprender com esses modelos, com essas histórias que realmente nos inspiram, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, né? E aceitar a nossa vulnerabilidade. Exato. Acolher e acolher. E aí sim, é essa mesma vulnerabilidade que é acolhida vai ser a nossa coragem, né? Vai dar movimento às nossas ações no nosso dia a dia. É bem isso. Mas e aí, Marcinha, como é que fica a questão da sensualidade que Cleópatra integrava tão naturalmente ao seu estilo de liderança? Então, é que isso, Lua, também é uma questão de cultura. Na verdade, o povo egípcio, isso é uma coisa interessante para a gente também ter registrado, é que o povo egípcio ele entendia a sensualidade como algo muito incorporado à própria cultura. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala em sensualidade, a gente está falando dessa habilidade de explorar, de valorizar os sentidos, né? Eu acho que também esse termo a gente usa ele meio mal, de um jeito muito restritivo, né? Então o povo egípcio ele valorizava os aromas, aquilo que era bonito, as sensações. Sim, os banquetes em Alexandria, eles eram cheios com rosas, com lírios pelo chão, eles tinham muitas essências, muitas fragrâncias. Os então não era só comida, né? Era comida, exato, era cheiro, era aroma.
Isso era deles, eram joias, era a aparência. Sim, uma questão interessante, aliás, que eu acho que vale a gente também falar aqui, é que a Cleópatra era, mas por conta dela estar inserida nessa cultura, imaginem, ela era uma rainha, uma mulher riquíssima, então ela era referência, né? Claro. Nos adornos que ela utilizava, nas joias, as pérolas. Ela usava muitas pérolas, que eram os diamantes daquela época. Exato. E o que é interessante é que ela se preparava, ela preparava verdadeiros cenários, verdadeiros espetáculos, né? Mas por que isso acontecia? Porque isso era um valor, né? E ela era uma mulher, como tu vai dizer, tu vai continuar, né? Não quis te cortar, mas assim, ela era uma mulher performática. Sim. Mas será que é ruim ser performática, mas né? eu já vou chegar lá, só vou contar, por exemplo, só dar uma contadinha, porque as rosas me inspiraram. Gente, eu adoro ficar cheirando isso aqui. Muito bom. Mas dos banquetes que ela ofereceu para o Marco Antônio, quando ela foi a Tarso, ela preparou uma verdadeira performance. Ela preparava isso. Teve um que, segundo se conta, a gente não sabe se é verdade, mas segundo se conta, as pessoas andavam com rosas até os joelhos, por incrível que pareça, com rosas até os joelhos. Exato. E aí ela investiu em louças de ouro com pedras preciosas, os copos incrustados com pedras preciosas, e fez o que se fala muito no jogo de luzes que ela fez nas árvores, que era uma constelação de luzes. Então ela preparava tudo isso para atrair todos os sentidos. Isso fazia parte de todo o exercício de quem ela era. Ela não tinha problema de separar, de fragmentar, ela integrava, isso que é bonito, ela integrava o estar bem, o estar linda, aquela coisa da aparência. E é bem o que a gente fica discutindo hoje, né, na temática que a gente resolveu conversar um pouquinho, que é sensualidade e liderança. Por que a gente tem que entrar nessa perspectiva do ou? A Cleópatra não, a Cleópatra ter as duas coisas, uma não anula a outra. E outra coisa, o ser humano é um ser sensual por excelência. Né? E tu sabe que às vezes, eu vou dizer uma coisa aqui, até se eu estiver dizendo besteira, gente, escrevam para nós. Claro, por favor, porque isso aqui saiu como uma sempre. ideia, assim, ó, sem pensar. Será que não tem também essa coisa do ou, né? De a gente achar que quando a gente acha, olha, para eu mostrar que eu sou capaz, que eu sou intelectual, que eu tenho conhecimento, que eu sou competente, eu preciso negar a minha sensualidade. Será que isso também não é um pouquinho da cultura de dominação masculina, que chegou até de um certo machismo escondido? Porque o que a gente está querendo dizer quando a gente faz por isso, né? Não quer dizer que todo mundo faça por isso, não. Claro. Mas o que está por trás de negar? É uma mensagem de que as duas coisas não são compatíveis. Não podem andar juntas. A mulher não pode ser linda, maravilhosa, tem um autocuidado, uma vaidade. E a vaidade. Ela não pode ser muito inteligente. E é interessante. Isso é uma outra coisa, gente, que eu gostaria de perguntar para vocês e que seria legal conversar nessa semana. Será que a gente não faz isso? Às vezes você vê... A gente não dissemina esse tipo de rótulo? Sem querer. Às vezes a gente vê cantoras famosas, que na verdade são maravilhosas, mas elas mostram o corpo, elas usam essa língua, elas atiçam, eu vou usar essa palavra, elas despertam os nossos sentidos. E parece, sabe o quê? De que para eu ser um líder competente, eu não posso acordar os teus sentidos. Verdade. Do ponto de vista da mulher, né? Porque isso seria algo mais primário. É a ideia de separação. E aliás, que é algo que a gente, quando começou a pensar sobre esses nossos encontros aqui, a gente disse, a gente luta, isso a gente está falando de nós individualmente, mas Márcia, né? Eu luto contra essa separação. Eu quero integração na minha vida. Isso que me inspira na Cleópatra. Eu acho lindo
ela integrava. E não era isso, e é interessante, mas isso que eu volto à minha pergunta, daí a gente vê uma cantora, a gente vê uma atriz, a gente vê uma extremamente modelo. bem-sucedidas. Mas será que não tem... Ah, não, mas ela só é bem-sucedida porque ela usou, mostrou, porque... Exato, né? exato. Isso exato. é... E uma questão importante interessante, cruel, mas pode ser que seja a nossa percepção, então a gente quer ouvir, né? A opinião de todo mundo. Como é que vocês olham para isso? Né? Como é que vocês olham para isso, para situações que estão fora de vocês e para vocês mesmos, enquanto líderes, enquanto mulheres, enfim, né? E a gente acha que tem homens que estão aqui com a gente também, que eles também se posicionem em relação a isso, porque eles são sempre muito bem-vindos, né? Verdade. E me diz uma coisa, sabe o que eu pensei também em relação a Cleópatra? Uma coisa que a gente não falou antes, mas que quando tu traz todas essas atuações dela como líder, invocando e evocando a questão da sensualidade, como havia também planejamento nas ações dela. Com certeza, exatamente. Porque um bom líder é um sujeito que planeja. Isso tem a ver com a faceta estrategista dela, né? Exatamente. Ela usa... mas é verdade, ela era estratégica, ela planejava. Ela tinha objetivos, ela sabia onde ela queria chegar. E ela era muito inteligente, sim, porque ela usava de todos os recursos que ela podia e que ela tinha à sua disposição, porque ela sabia que ela estava lidando com quem? Com outro ser humano. E o ser humano, como eu disse antes, ele é sensual também. Né? Quando a gente vê um filme bonito, quando a gente ouve uma música bonita, quando a gente sente um cheiro, isso mexe com a gente. Com certeza. Então ela sabia disso. E a gente também não pode esquecer que ela era muito estrategista no usar essas demonstrações e no fazer essas demonstrações, porque isso também demonstrava o quanto ela tinha dinheiro para fazer isso. Claro. E ela queria dar esse recado. Sinalizar. Por quê? Porque ela sabia que Roma dependia do dinheiro dela para suas campanhas militares. Então ela também usava muito espertamente todas essas uma linguagem armas, subliminar. Exatamente, para mostrar, olha, eu posso, se você precisar financiar uma campanha militar, eu tenho como te ajudar. Eu tenho como te ajudar. E ela dizia isso sem dizer. Sem dizer. Quer dizer... talvez ela até dissesse, a gente não sabe, tem a história da aposta, aquela que a gente vai falar no próximo episódio. Dessa forma, ela fazia demonstrações sem dizer, né? Simbolicamente. Simbolicamente, ela era ela tinha maestria na proposição de uma comunicação por N recursos. Ela era uma grande comunicadora. Uma grande comunicadora, não só da linguagem verbal, como da linguagem não verbal, exatamente, né? E explorava esses recursos sem restrição, ou seja, quando a gente falou de inovação, de criatividade, tudo isso cabe. E comunicação. Né? E integrando sensualidade e liderança. Em princípio. Existe uma professora da London School of Economics, Catherine Hakim, e ela diz o seguinte, ela fala, por que não usar a beleza para ter sucesso profissional? Ela chama, pergunta. Adorei, ela chama de usar o seu capital erótico. Ela diz que assim como a gente usa o capital do dinheiro, o capital intelectual, trabalho, por que a gente não usar a atração pessoal, o erótico? E é interessante porque assim, a gente investe tanto tempo em conhecimento, em se atualizar, e educação hoje em dia é contínua, a gente não pode parar, e investe dinheiro, e por que não investir na gente? Então essa é uma pergunta que a gente deixa para você. Eu achei muito interessante. Ela disse que as mulheres normalmente são socialmente mais inteligentes do que os homens, né? Que isso é uma coisa, mas que as mulheres ficam tímidas para usar esse seu capital. Então, para a gente não chamar de erótico, vamos chamar de pessoal, para conseguir sucesso, um maior sucesso profissional, que as mulheres ficam mais envergonhadas. E aí eu acho que a gente deveria poder usar. Deveria usar mais, não é poder usar, nós podemos, né? Mas deveria usar mais. Mas eu acho que o que tu tá colocando é talvez que a gente deveria, aos poucos, construir uma cultura de legitimar,
esse tipo de capital, porque hoje em dia esse tipo de capital que a gente está chamando agora de pessoal, para não usar a palavra erótico, porque eu acho que ela pode ser também mal interpretada nesse caso. Ela chama de erótico, mas eu pode acho ser mal interpretado. Então a gente aqui, para a gente poder ser bem compreendido por todos, né? Eu acho que poder aos poucos construir uma cultura de que isso, assim como lá no tempo da Cleópatra, isso faz parte, isso também é nós, isso não é feio, isso não nos diminui, muito antes pelo contrário, isso apenas nos valoriza porque nós somos um todo. É aquela coisa, porque, né, às vezes as mulheres, elas ficam, especialmente em profissões mais conservadoras, né, como são um pouco as nossas, né, Marcinha? As mulheres ficam com mais preocupação de não mostrar como elas são, né, bonitas e tudo, fica meio se escondendo, às vezes procuram até um vestir mais masculinizado. Eu acho que isso nas gerações mais novas está mudando bastante, graças a Deus. Se livrou. Graças a Deus, mas também assim, acho. Eu vivi muito isso ao longo da minha carreira, eu imagino que tu também, tu viveu, eu vi, né? Eu assisti. Nós vivemos muito isso. Então, eu acho assim, por quê, né? Por que não podemos ser mais, até exuberantes? O que tu acha que a gente podia, assim, agora, numa palavrinha ou numa frase, para a gente poder deixar como mensagem final em relação a Cleópatra e a esse tema tão instigante que eu acho, e a gente queria que vocês, aliás, seguissem comentando conosco, seguissem nos seguindo. É verdade. Nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se ainda vocês não se inscreveram no nosso canal, a gente tá te esperando. Vamos te inscreve, lá, vamos lá. E aí, assim como brinca um psiquiatra muito amigo meu, numa pílula, o que a gente pode deixar de mensagem em relação a Cleópatra e a esse desafio aí da sensualidade e da liderança? Eu acho que tem duas coisas: colocar no lugar do outro, da perspectiva do outro, e o segundo é a integração. É saber que a gente tem que integrar todas as nossas partes, coisa que ela fez. Então aqui a gente está falando de sensualidade e liderança, que ela fez com tanta naturalidade. Mas eu acho que, assim, se a gente for botar numa pílula e na nutshell, né, essas são as duas, me parece, lições mais importantes que a gente pode aprender com a Cleópatra hoje. No nosso próximo episódio sobre Cleópatra, trataremos do tema beleza do corpo versus beleza da alma, o dilema da beleza eterna. Esperamos você para tratar desse tema tão instigante. Pessoal, a gente agradece ter podido estar com vocês. Sempre muito bom estar com a minha irmã, a gente poder com umas rosinhas juntos e a gente poder compartilhar desse momento e com vamos todos fazer um brinde com todos vocês, gente. Venham conosco para essa viagem maravilhosa e cheia de aprendizagens que é esse nosso encontro do Elas em Nós. Elas em Nós.